por falar, inclusive, em folha de pagamento, né? Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o secretário municipal de administração, Jardel Matos, é o nosso entrevistado do dia, para a gente falar sobre reajuste salarial. Semana passada nós conversamos aqui com representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais a respeito do reajuste. Durante a Assembleia, os servidores aceitaram a proposta da Prefeitura e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação também, gente, aceitou, né? Os trabalhadores da educação também aceitaram a proposta oferecida pela Prefeitura. Para a gente falar sobre esse desfecho, como que está essa questão da folha de pagamento, reajuste dos servidores, nós estamos recebendo aqui o Jardel. Secretário, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham nas redes sociais, pela rádio também. Quero agradecer a oportunidade, né, mais uma vez, em nome do Dr. Cassiano, esse momento de prestação de contas e desejar mesmo que um dia depois, né, um Feliz Dia das Mães aí a todas as mamães aí da nossa cidade que nos acompanham na manhã de hoje, né? Então, obrigado mesmo. Secretário, como que foi esse desfecho? O que ficou definido em termos de reajuste salarial para os servidores? Bom, no primeiro momento, né, é importante a gente reforçar, inclusive na terça-feira passada a gente fez, o Dr. Cassiano fez de maneira muito brilhante, né, uma prestação de contas relacionadas aos 120 primeiros dias, né, da gestão, e a gente pôde identificar aí um avanço extremamente considerável no cumprimento das metas que ele se propôs lá desde o início da gestão, quando ele apresentou no ato da posse, quando ele apresentou lá na Câmara, são as 21 metas, mas também, obviamente, cumprindo seu plano de governo. E uma dessas metas, né, que está sendo cumprida é a valorização do servidor público do município, entendendo que o servidor público valorizado, não somente na questão salarial, mas também nas outras questões, ele entrega, óbvio, um serviço com maior qualidade, entrega um serviço melhor para a população. Nesse sentido, agradecendo também, né, os dois sindicatos, o SSPM e o Sinted, nesse processo negocial que foram extremamente compreensivos com relação à realidade, né, que a gente recebeu à prefeitura. Veja, a gente pegou com um índice de 53,8, né? Depois baixou para 51,7. Ainda assim nos impedia de tomar medidas como o próprio reajuste. Então, os dois sindicatos, óbvio, tiveram suas dificuldades, né, para a base poder entender, mas foram compreensivos. O Dr. Cassiano explicou, foi nos dois sindicatos, né, a gente levou essa situação, levou esse cenário e entenderam, compreenderam que o momento mais adequado seria agora, né, em maio, quando a gente teria aí uma clareza melhor sobre as condições financeiras do município que nos permitiriam ou não, né, tratar do reajuste. E assim aconteceu, com as medidas que o Dr. Cassiano tomou lá no começo do ano, anunciadas em dezembro, o nosso índice diminuiu, o que permitiu sentar na mesa de negociação e negociar com os servidores e sair extremamente, né, eu digo para você assim, a negociação foi muito positiva para os servidores públicos do município, das duas carreiras, seja vinculadas ao SSPM quanto vinculada à educação. Por que que o senhor entende que foi positiva? Por exemplo, no SSPM, né, a demanda do sindicato foram em 8 pontos, né? Desses 8 pontos, salvo engano, apenas um não foi possível atender, justamente porque a lei não permite, né? Mas, por exemplo, a questão das 6 horas, a gente já está com a comissão estudando a implantação dessa comissão da jornada de 6 horas nos setores que façam sentido a existência dela. Nós reajustamos o salário em 5,93% de cada servidor, né? E aí é comissionado, é temporário e é efetivo. Então, todos os servidores vinculados à carreira administrativa vão ter esse reajuste de 5,93%. 5,93%, isso, né? E também, né, não sei se você lembra, a gente chegou a comentar sobre isso aqui em algum momento, o auxílio alimentação na prefeitura ela tinha 6 faixas distintas, né? Então ela não era uniforme. O Dr. Cassiano falou, não, isso, o mercado todo mundo faz no mesmo mercado, né? Então o Dr. Cassiano falou, não, vamos unificar esse valor. E aí lá atrás ele unificou em R$500 e agora, né, nessa negociação aumentou o auxílio alimentação de 500 para 750. Para todos os servidores? Para todos os servidores que fazem jus a esse auxílio alimentação, né? Então, os servidores da administração e aí os servidores da carreira administrativa da educação. Então, hoje, esses servidores
passarão a ganhar R$ 750 de auxílio alimentação. Bom, outra questão que foi levantado, né, pelo sindicato é o plano de carreiras, citando o SSPM, vai ser finalizado até dezembro, né? Então, por conta desses reajustes e etc., a gente acredita que no segundo semestre vai ser finalizado. Mudança de carreira dos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias, que são duas carreiras extremamente importantes, né, para a prefeitura, para ajudar aí na questão da saúde pública. Até então, por conta de algumas questões do passado, eles estavam num regime seletista, e aí a gente identificou, fez uma pesquisa, uma consulta jurídica, a condicionalidade para mudar o regime deles. Isso também foi concedido aí, né, dentro dessas demandas sindicais. Então, veja, destacar, né, Ana, acho que isso é importante, essa luta dos sindicatos, né, e também, obviamente, esse trabalho do Dr. Cassiano de gestão, porque nada é feito sem gestão, sem planejamento, sem ter os números, né? E esse reajuste só foi possível, secretário, após todo esse trabalho que vocês fizeram. Primeiro foi necessário corte de servidores, né? Reduzir a folha, entender como que estava a folha, enxugou, verificou, aí foi possível conceder esse reajuste. Exatamente, porque é o que eu comentei com você, né? Gestão. Se nós não tivéssemos feito aquilo, não era óbvio, né? Como até mesmo o doutor Cassiano, jamais alguém gostaria de fazer uma exoneração dessa. É impensável. Porém, eram medidas, né, que foram necessárias tomar, considerando essa herança que o doutor Cassiano recebeu. Sem planejamento não faz nada, né, secretário? Sem planejamento não faz nada, exatamente. Então, é esse o olhar, né, que se traz. Então, é importante a gente ter esse norte, né, que são essas metas, e essas metas vão sendo cumpridas. E veja, não somente na questão do salarial, mas em todo o resto. Os benefícios, né? Para o cidadão, de maneira geral, né? Porque, por exemplo, as obras que a gente está vendo acontecer na cidade, entendeu? De infraestrutura, a melhoria que a gente está vendo, a construção do novo UPA, né? Não sei se você tem acompanhado, mas nas redes sociais, o Dr. Cassiano está divulgando isso, o novo UPA, que é uma demanda da população, a questão dos CIs, né? Para diminuir a fila das crianças da creche. Então, assim, são medidas que não são feitas aleatoriamente, não, planejadas. Exatamente. Veja, eu sei onde eu quero chegar, né? E aí o doutor Cassiano com seus secretários, né, com toda a equipe, então ele sabe onde quer chegar e aí todo mundo vai desenvolvendo suas ações aí. É o que o senhor colocou, porque tudo impacta na questão, por exemplo, obras poderiam não ser realizadas se a folha continuasse alta, como que você investe com um orçamento engessado. Então é preciso todo um planejamento, todo um trabalho de gestão, de saber economizar, saber o que eu quero fazer, e as obras continuam acontecendo e o reajuste e outros benefícios puderam ser concedidos não só para os servidores ligados ao sindicato do SSPM, mas também para a educação. A educação também, né, o Sinted aí, que já há um bom tempo estava cobrando, reivindicando essa questão do reajuste, eles também concordaram. E o que ficou acordado para os professores, para a educação? Então, até para a gente lembrar, quando o doutor Cassiano fez o anúncio, né, dos sindicatos, dos secretários, foi em dezembro, se não me engano, né? As primeiras ações que ele me recomendou que tomasse foram sentar com os sindicatos para entender a demanda dos servidores. E assim, em dezembro, a gente o fez. Então, lá a gente já pôde entender quais eram as necessidades do SSPM, quais eram as necessidades do Sinted, e abrimos, né, reforçando isso, a questão do diálogo aberto, né? Sempre abertas as portas, nunca fechamos a porta para nenhum sindicato, muito pelo contrário. Porque a gente entende que esse processo não se faz sozinho, né? Não se faz, gestão não se faz sozinho. É um processo realmente de construção, e os sindicatos sempre foram muito respeitosos e sempre muito teve, né, que nem você comentou aí, essas dificuldades, porque a data base da educação é janeiro, né? Só que em janeiro a gente estava com um índice que a gente não tinha condições de conceder o reajuste. Porém, em maio melhorou a situação. E aí hoje, o que foi concedido para os servidores da educação? Para os professores, o que está na lei, né? Então, o piso nacional, mais um reajuste negociado, isso há mais ou menos uns 7, 8 anos, se não me engano, um pouco até mais. Acho que uns 10 anos. Um reajuste que fala sobre dobrar a questão da carga horária, né? De remunerar
os professores, enfim, deu 13,06. E aí, para os professores e para os técnicos da educação, foi, inclusive, uma melhoria de anos, de décadas, na realidade, que não acontecia, porque você tinha uma tabela, né, uma tabela salarial, que estava há muito tempo defasada. E esses servidores sempre procuraram o doutor Cassiano, que precisava melhorar, o Sintede também procurava o doutor Cassiano, que precisava melhorar, e o doutor Cassiano entendeu, gente, a gente precisa realmente, né, melhorar a tabela, porque são os atendentes de educação infantil, então são aqueles servidores que cuidam das nossas crianças no CI, são servidores que cuidam das nossas crianças nas escolas municipais, são secretários de escola. Então, é uma classe de servidores extremamente importante, né, pro futuro do próprio município, né, assim como todos, obviamente, mas que estão lá na base da educação. Então, a educação a gente precisa realmente melhorar. Então, você tinha uma faixa salarial, por exemplo, no começo da carreira, o salário era menos que um salário mínimo, né? Então, a gente fez esse reajuste, acrescentou, além da correção para o salário mínimo, mais 2,8%, se não me engano. Em resumo, a gente melhorou essa carreira que há anos, né, muitos anos, mas muitos anos mesmo, estava extremamente defasada. Hoje eles não recebem menos que o mínimo, então? Não, nenhum servidor, na realidade, recebe menos que o mínimo. Mas nenhum complemento, porque alguns têm que complementar, né? Nenhum hoje vai precisar receber a partir de junho aí, e retroativo, no caso da educação até janeiro, vai precisar receber complemento. Então, veja, uma mudança realmente, né, na carreira desses servidores, é uma valorização para o servidor público de ambas as carreiras, né? Então, acho que isso que é importante, e reforçar de novo e parabenizar a luta, né, dos sindicatos em cima disso, né? Pois é, e a gente conversou aqui, inclusive, aqui com os representantes dos sindicatos, e eles colocavam justamente isso, esse diálogo, né, que a administração atual tem, tanto o prefeito quanto o senhor, os demais secretários que atendem os sindicatos, o que não acontecia na gestão anterior, né? Eles tinham muita dificuldade de conversar, de dialogar, eles batiam o martelo, aquilo, e não tinha diálogo. Dessa vez, não, eles parabenizaram, inclusive aqui, a maneira de vocês receberem, né, os sindicatos, conversarem, entender. Isso é muito bom, porque acho que tudo fica bom para os dois lados. Quando você tem diálogo, o mínimo que você tem que fazer é respeitar as pessoas, os sindicatos, né, ter um bom diálogo. Não, exatamente. Essa foi a primeira missão, né, nos dada pelo Dr. Cassiano para todos os secretários, de estar sempre aberto ao diálogo, porque na realidade é assim que as coisas se fazem da melhor maneira possível. É construtivo, porque por vezes o colega, né, do sindicato ou não, ou outro, tem uma opinião diferente que pode agregar, né, para aquilo que a gente está se propondo a fazer. E assim foi o que aconteceu, né, Ana? Então a gente conseguiu aí, nesses 4 primeiros meses aí, né, começando maio agora, dar uma organizada nessa questão das finanças, que nos permitiu, óbvio, conceder esses ajudos aos servidores. E não só isso, né? Com a diminuição do índice, que nem você falou, as obras não ficarão paradas e não estão paradas. Isso que é importante. Tudo está funcionando normalmente, mesmo com esse reajuste, né? Exato. Não precisou aqui lá, nós vamos dar reajuste, mas nós vamos ter que parar em outros setores. Então, tudo está funcionando bem, né? Exatamente. Essa é a tendência. E hoje, assim vai continuar. E aí vocês pretendem ainda continuar enxugando a folha, tentando reduzir um pouquinho mais esse índice? Sim. A gente tem estudado, né? Óbvio que não dá nem para anunciar qualquer tipo de medida ou qualquer outra ação nesse sentido, porque justamente a gente está fazendo esses estudos, né, essa construção aí, para continuar diminuindo, né, esses índices, para que a gente possa, óbvio, né, continuar tocando aí a máquina de maneira que ela funcione adequadamente para toda a população. E agora algo que os servidores estão esperando também é essa questão da redução da jornada, né, de trabalho. Isso. Que vocês já estão estudando, né? Isso, foi montada uma comissão, né, então é um dos pedidos, né, dos sindicatos, né, essa questão da comissão das 6 horas. Os sindicatos, inclusive, fazem parte dessa comissão. Então, para você ver a importância, né, dessa questão do diálogo. E está se estudando o funcionamento, né, e como se daria esse funcionamento, mas, de novo, é importante reforçar, objetivando sempre a qualidade no atendimento ao público, né, um atendimento... em alguns setores, se possível, das 6 horas até as 18 horas, 6 horas da manhã até as 18 horas, né?
para justamente atender aí a necessidade da população. Óbvio que cada setor vai ter suas características. Exato. Né? Até o final do ano vocês devem concluir esse trabalho, esse estudo, Sim, eu acredito né? que até antes, inclusive. O estudo está bem avançado, está se conversando bastante com a educação, estamos indo das secretarias mais que tem um atendimento muito maior à população, né? Que a saúde, a educação, a assistência social e as outras aí que porventura atendam um maior número. Tem secretarias que é um trabalho mais interno, né? E hoje tem falta de funcionários, servidores em unidades ou não? Você diz falta de servidores, de pessoas, funcionários, hoje está faltando? Não, funcionários nas escolas, algum problema assim ou não? Tá tranquilo? Nesse sentido, não. O que está acontecendo é a gente estudando o redimensionamento, né, da força de trabalho, que acontece que é normal, e a gente já falou sobre isso aqui, né? A questão do absenteísmo, né? As ausências por problemas de saúde, etc. Então, tudo isso a gente tem trabalhado, inclusive, para tentar diminuir esse número, né? E deixar de faltar aí o servidor. Óbvio que pode acontecer em um e outro setor, um profissional em específico, às vezes o profissional que estava lá está em licença maternidade ou está com alguma outra licença saúde, então pode faltar ali em algum momento temporário, né? Mas a gente, aí os secretários das pastas conseguem se organizar para poder dinamicamente ir atendendo, né? Está reduzindo aquela questão do número de servidores pedindo afastamento, licenças? Está reduzindo. A gente, acho que essas medidas, não só a questão salarial, mas também as medidas de dar uma freada, né? Porque, infelizmente, né, a gente tem, como em qualquer lugar, o mau uso dessas ferramentas, né? O mau uso do atestado que, de fato, não faz sentido, né? Tem servidor que dá atestado no mesmo dia, sempre, entendeu? E aí é estranho, né? Então, a gente tem tomado as medidas aí junto com os secretários responsáveis das pastas para poder diminuir isso e até mesmo, se for o caso, né? Óbvio, se for o caso, abrir um processo administrativo disciplinar, porque veja, a gente precisa respeitar a população, a gente precisa respeitar o dinheiro público. Então, o servidor que não respeita a população, o servidor que faz mau uso, né? Que nem acontecia questão de hora extra, questão de atestados e etc., isso não deve ser comum. Isso é errado, né? Isso é errado. Então, você tem medidas para punição do servidor. Acho que com o passar do tempo, vendo que essas melhorias, questão de reajuste, né, qualidade de vida, essa questão da redução da jornada, acho que com o tempo os próprios servidores vão conseguindo enxergar, né, o que a gestão atual quer, o que pretende, e eles começam a caminhar juntos também, né? E até mesmo pela própria missão do servidor público, né? Servir ao público. Então, veja, acho que quando alguém resolve prestar um concurso público, ela tem que entender qual que é a essência disso tudo, né? Acho que isso é importante, a gente sempre estar todo dia lembrando, né? Porque, veja, a gente tem que respeitar aquelas pessoas que a gente serve. Então, a gente deve realmente evitar de fazer isso. Então, acho que essa é a linha. Todos os servidores, né, também estão nesse processo, então acho que isso é bastante importante. Maravilha, secretária, quero agradecer a tua presença, obrigado, né, parabéns pelo diálogo, enfim, por essa conquista, né, porque conseguiram reduzir, enxugar a folha, estão colocando ordem na casa, conseguiram atender as reivindicações dos sindicatos, que é a reivindicação dos servidores, isso é muito bacana, acho que todos ganham com isso. Obrigado, Ana, obrigado a todos que nos acompanharam aqui hoje, quero agradecer mais uma vez e nos colocar sempre, né, em nome do Dr. Cassiano à disposição para esses momentos de prestação de contas mesmo. Obrigado mesmo. A gente que agradece, viu, secretário?